Ruth, capítulo de número 1, a partir do versículo 14. Diz o seguinte: e então de novo choraram muito, e Orfã, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou para o teu povo, para o teu Deus. Tu também torna-te agora como fez a sua cunhada. Versículo 16. Disse-lhe, porém, Noemi: não me insiste para que te deixe, e nem me obrigue a ir, pois seguir-te-ei. Por onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém, amados? 17. Onde quer que morreres, morrerei eu e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, senão outra coisa, que não seja a morte me separar de ti. É casamento que o Senhor vai fazer, pastor? Não. Senhor nosso Deus e Pai, queremos pedir a graça do Senhor nessa noite. Queremos pedir a direção, a unção, o poder, a misericórdia do Teu Espírito. Queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor reine em cada vida aqui presente. Que a nossa mente seja cativa ao trono da graça. Que o nosso cérebro seja linkado à Tua vontade. Que cada neurônio, meu Pai, faça a sinapse necessária para que venhamos entender tudo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar nessa noite para a glória do Teu nome. Repreendemos todas as algemas e todas as amarras do diabo, nós quebramos no nome do Senhor e liberamos a Tua igreja para o fluir na Tua presença. Que nada atrapalhe, meu Pai, a manifestação do Teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Amados, essa história aqui é uma história muito trágica mesmo aos olhos de muitas pessoas. Nós hoje, irmãos, vivemos numa correria e com objetivos tão controversos, irmãos, que na nossa vida nós sequer pensamos que o fracasso mora na esquina. O fracasso, irmãos, se tornou uma palavra tão repulsante na vida das pessoas, que as pessoas hoje estão abrindo mão da própria vida, irmãos, porque cruzaram com uma palavra ou com uma situação de fracasso. Veja a história triste, irmãos, dela. Noemi saiu com teu esposo e seus 2 filhos, entendeu, para a terra de Moabe, porque existia muita fome em Israel. Lá em Belém tinha muita fome e ela falou: quero mudar de vida, quero melhorar. E foi com seu esposo. Quando ela chegou naquele local, seu esposo faleceu. Deu-se um tempo, os 2 filhos casou, um com Orfã e outro com Ruth. Passados, irmãos, um espaço de tempo, 10 anos, morre os 2 filhos de Noemi. Ela fica com as suas 2 noras, sem nenhum neto, nada, em uma terra estranha, irmãos, largada. Não foi um aluguel que venceu, não foi um carro que foi roubado, não foi, irmãos, o desemprego que apareceu, não foi um ente, mas, queridos, foram 3. Olha a situação de caos que essa mulher tinha se metido. Olha onde, irmãos, que ela se encontrava. Não nesse nível de fracasso, irmãos, mas nós temos vivido cada vez menos preparado para enfrentarmos as situações controversas das nossas vidas. Nós temos uma formação que desde criança, irmãos, nós não preparamos e não somos preparados para o fracasso também.
É impressionante ver como muitos pais, irmãos, às vezes querendo ser o super pai para o seu filho, quando seu filho chega com a nota boa, meu campeão. Quando o seu filho, irmãos, faz um gol e consegue uma medalha, esse é o meu campeão. Mas, irmãos, quando o menino chega com a nota ruim, cadê o campeão? Cadê a festa, não é verdade? E os meninos estão interiorizando isso, irmãos. Isso. Quando o menino tem um problema, irmãos, que teve aquela partida de futebol que perdeu, cadê o campeão? E desde criança nós vamos convivendo com isso, irmãos. Com isso, não preparamos o nosso filho, ou nós mesmos não somos preparados para enfrentar as situações, irmãos. As pessoas não sabem mais de lidar com a dor. Grupos e grupos de psicólogos, psiquiatras, irmãos, e tantos atras da vida têm chegado à conclusão que o suicídio não é o desejo de morrer, mas o desejo de parar de lidar com a dor. As pessoas não querem morrer por morrer, elas querem parar com aquele sofrimento, irmãos. Chega! Você vai e vê um culto, vê um negócio, está lá escrito, chega de sofrer. É ou não é? Você está sofrendo? Você é um desgraçado. Você está sofrendo? Você é um amaldiçoado. Você perdeu isso? Você é um condenado. E as pessoas, irmãos, estão entrando nesse ciclo vicioso e cada vez mais temos criado fragilidades na nossa alma, de tal forma, irmãos, que a alegria de conseguirmos bens, consegue superar a dor do sofrimento do próximo. O próximo está sofrendo, Deus abençoe. Eu perdi um bem, entrei no desespero. Começamos, irmãos, a amar as coisas e usar as pessoas. E começamos a perder o raciocínio das coisas, irmãos. Noemi, irmãos, entrou num ciclo que, vou falar, creio que ninguém aqui passou isso, e queira Deus que jamais venhamos a passar, amém, amados? Que jamais venhamos a passar. Mas com a vida de Noemi e Ruth, irmãos, nós começamos a trabalhar um caminho de esperança no meio da desgraça, amém? Vire para a pessoa do seu lado, querido. Não queremos desgraça, mas em todo momento há esperança, amém? Em todo momento há esperança, irmãos. Há esperança para tudo. Há solução. Acreditar, irmãos, e viver com Deus. Viver com Deus, irmãos, é você não saber o que vai acontecer hoje ou talvez amanhã, mas você sabe o que vai acontecer no final, porque a Bíblia diz, aquele que não poupou seu próprio filho, será se não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Essa é a certeza do andar com Deus, irmãos. Que não importa se vai ser aos 30, aos 45, aos 55, mas Deus vai prorrogar até que haja vitória na sua vida. Por isso o salmista fala, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Por isso ele vai além e fala, aquieta minha alma, porque está ansiosa em ti, porque anda e abalada. Vou te dizer algo, eu ainda o louvarei. Mais uma vez ele chega, eu creio. O pronome na primeira pessoa. Eu. Tem situações na vida, irmãos, que nós não conseguimos transferir a nossa fé. Aí não dá para falar, nós cremos.
Tem coisas na vida, irmãos, que você tem que trazer para si mesmo e falar: eu creio. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Não é porque, irmãos, você é maravilhoso. Não é porque Ruth era bonzinha. Não era porque Noemi era bonzinha. Não porque, irmãos, nós somos os tais. Mas por causa dessa graça que o pastor Daniel pregou hoje de manhã. Por causa da bondade do Senhor. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É no momento certo, na hora certa, irmãos. Essa esperança tem que ser brotada no nosso coração para a glória do Senhor. Júnior, se der para você lançar as horas aí, lança aí para mim. Que pensa um caboclo que tem se perdido no tempo. Tá bom? Lança aí para mim, por gentileza. E ela começa, irmãos, a sua caminhada ali. Com as suas filhas, que agora ela tinha que assumir aquelas meninas. E começa uma caminhada, irmãos, dolorosa, mas começa. E aqui eu quero começar falando com você. Talvez essa palavra não sirva para você, mas talvez essa palavra levante você para abençoar outras pessoas, amém, amados? Em nome de Jesus, independente do caos, não dá para parar, amém, amados? Ruth resolveu caminhar. Que exagero, homem de Deus. Tudo bem que a idade está batendo, né? Está na bênção. Mas, queridos, começou. Ela falou, opa, aonde tudo começou? Aí a gente entra no que Jeremias fala. Eu quero trazer o quê? A memória, aquilo que pode me dar esperança. Ela resolve, irmãos, voltar para a terra dela e falar: gente, vamos voltar. Uma das coisas, irmãos, que impede as pessoas de tomarem a decisão certa se chama o orgulho. Se ela permitisse que o orgulho, irmãos, a dominasse, ela nunca voltaria para Belém. É ou não é verdade, irmãos? E aí o que aconteceria? Não seria abençoada. O orgulho, irmãos, tem travado muitas pessoas. Às vezes a desgraça, querido, vai ganhando perna na vida dos outros, porque, irmãos, o orgulho não deixa com que ela tome o caminho certo. O orgulho leva ela a tomar o caminho errado. Os costumes dos moabitas, irmãos, eram muito diferentes dos dela. E muitas vezes, irmãos, nós abrimos mão de fazermos as coisas certas nos momentos de confusão da vida por uma única palavra de orgulho. O que vão pensar de mim? O que vão falar da minha família? O que vão dizer? Deus tem me trazido muito, me levado muito a ministrar a pessoas numa aparente situação de perigo de morte racional e provocado, que é assim que se coloca a questão do suicídio. E numa das famílias que eu comecei a atender, bateu-se com uma família evangélica muito tradicional. E por várias vezes, irmãos, veio acontecendo. E eu fiz uma pergunta: por que vocês não tomaram providências? E a palavra da mãe: e a vergonha, pastor? E a vergonha? E a vergonha? Deixa eu te falar, queridos. Se você deixar, o orgulho vai destruir o teu casamento, a tua família, o teu lar. Se você não resolver agir como Noemi agiu, e voltar, irmãos, no caminho de onde saiu, e ver qual era o caminho que deveria seguir, vou te dizer algo: você vai perder sua família. Ouça o que eu vou dizer, não tem a ver com Deus, tem a ver com decisões pessoais, amém, amados? Não tem a ver, pastor, Deus permitiu. Você não vê Deus falando, irmãos,
para ela voltar. Vê falando? Você não vê. Mas ela fala, eu vou voltar para lá. Tem muitas pessoas, irmãos, que ficam nessa história e para camuflar o seu orgulho ainda maior, começam a dizer, está acontecendo porque é da vontade de Deus. Porque se não fosse da vontade de Deus, não aconteceria. Não entra nessa conversa feia não, irmãos. Há uma parte tremenda da ação de Deus e há uma parte tremenda da nossa ação na questão aqui. Amém, queridos? Nós vamos ver que Deus revolucionou a situação e tirou elas do caos. Mas teve que ter uma movimentação da parte delas. Segundo, amados, vamos caminhando aqui. Seja verdadeiro, irmãos. Chore. Coloque para fora, irmãos, o que está na sua alma. Não se preocupe, irmãos, Deus conhece o que vai no teu interior, porque Deus sonda o teu coração. Veja que Ruth, irmãos, faz um desabafo que aos olhos de muitas pessoas seria terrível. Terrível mesmo. Ela chega e fala, irmão, ela chega e fala, não me chame de Noemi. Noemi, querido, significava amável. A palavra Noemi, glória a Deus, meu filho. Não me chame de Noemi, porque o Todo-Poderoso resolveu me afrontar. De Toz eu parti, porém o Senhor me fez regressar pobre. Me chame de Mara. Me chame de Mara. E aqui eu quero colocar duas questões que o diabo tem que se aproveitar para agir no coração das pessoas. Primeiro, independente do que saiu da sua boca, irmãos, Deus conhece o teu coração. Diga amém. Quantas e quantas pessoas, irmãos, eu tenho cruzado porque o diabo tem lançado culpa delas na relação com Deus. E começa, irmãos, com isso, falar, olha o que você pensou, o que você falou, irmãos, ela foi muito sincera. Espera aí, eu saí daqui, meu nome era Amada. Fui para aquele lugar, Deus resolveu me afrontar. Que seja, irmãos, o abrir do coração dela. E agora eu voltei amargurada. Veja, irmãos, que em nenhum momento ela coloca em xeque a relação dela com Deus, irmãos. Mas ela abre o seu coração e diz, eu me sinto assim. Vou te falar, irmãos, uma coisa, o que não é resolvido dentro do nosso interior, o que não sai, irmãos, pelas vias normais, vai sair por uma via somática, seja doença, seja tumor, seja o que for. Nós não somos feitos para convivermos com a amargura. Toda amargura vai sair por algum lugar. Ela não vai florescer no teu coração não, irmãos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, amados. Algo tem que ser dito, e essa mulher falou. Falou. Seja sincero, irmãos, com a sua situação de caos, não dá para florear. A Bíblia diz, irmãos, que quando aquelas duas mulheres chegaram, o que a Bíblia fala, irmãos? Todos na cidade de Belém se compadeceram delas, no versículo 19. Todos viam a situação delas, irmãos. Todos. Tem pessoas que todos estão vendo a situação, menos ela, irmãos. Ainda quer pousar com o complexo de Poliana. Vocês sabem o que é isso?
complexo de Poliana é que tudo está errado, mas ela vê flores em todo lugar. É uma fuga. E ela falou, não, meu irmão, estou aqui. Por isso Jó também, irmão, chega diante de Deus e fala, rapaz, não tinha recebido bem diante do Senhor? Será que eu não receberia também o mal dele? Louvado seja o nome do Senhor. E ela começa, irmãos, e ali ela derrama, abre o seu coração. Se você for ver, irmãos, as orações de Davi, você fica escandalizado com o que Davi ora. Como ele coloca e derrama o seu coração diante de Deus. Não há terapeuta melhor do que o nosso Deus, amados. Não há. Não há. Abra o teu coração diante de Deus. E ela falou, estou aqui. Eu não vou fugir. Estamos juntos. Mesmo no sofrimento eu vou encarar. Agora as pessoas, irmãos, têm problemas, elas não sabem falar, é minha dor, é o meu sofrimento, o problema é meu, eu vou ficar aqui, não tenho o que fazer. Estamos juntos, mulher, estamos juntos, meu filho, o dinheiro acabou, mas estamos aqui, a coisa está difícil, mas estamos aqui. Pare de inventar, amém, amados? Pare. Pare de inventar. A mudança dela geográfica, irmãos, no mundo espiritual, quer dizer, a mudança que você tem que ter para se abrir diante de Deus. Em Moabe, não. Lá não. Vou voltar para a minha terra. Vou voltar para o meu Deus. Vou voltar para os meus. E lá eu vou me abrir e vou dizer. Em Moabe, não. Quando ela chega em Belém, irmãos, ela muda o quadro. Ela se abre. Ela diz. O grande problema, irmãos, é que tem muita gente querendo se abrir na terra dos moabitas. Tem muita gente querendo afogar a sua mágoa no mundão. Muita gente querendo afogar a sua mágoa, irmãos, com quem não merece ouvidos a você. Essa mudança dela ter, irmãos, falado diante de Belém é dizendo, aqui é a casa do pão, aqui é o lugar, então eu vou me abrir diante do meu Deus. Amargurado ou não, irmãos, na igreja, na presença de Deus, diante da sua família, esse é o seu lugar. Mais uma vez, amargurado ou não, na igreja, diante de Deus, perto da sua família, esse é o seu lugar. Diga amém. Não muda essa situação, irmãos. Sabedoria fazer isso. As coisas começam a acontecer, irmãos, quando ela começa a agir da maneira certa. Chore diante de Deus, irmãos. Por isso Jesus, na hora que o negócio apertou para ele, irmãos, ele foi chorar diante do Pai. Pai, se possível, passe de mim esse. E chorou, irmãos. Chorou de tal forma, irmãos, que tem uns que falam que o que houve ali, uma contrição, irmãos, do seu tecido capilar, do tecido do seu rosto, a sua pressão, irmãos, aumentou de tal forma que rompeu, irmãos, vasos sanguíneos e gotas de sangue, irmãos, saíram do seu rosto. Que dor é essa? É ou não é verdade, irmãos? Que dor é essa? Chorou. Talvez você esteja passando por um momento desse, queridos, mas tudo que o diabo quer falar para você, não chore diante de Deus e dos seus, mas, querido, chore diante de Deus, amém, amados? Espere, você é filho de Deus, tem solução para a sua vida, amém? Tem solução para a sua
vida. Eu creio, porque já teve para mim, irmãos, em várias situações. Morreu aqui. Próximo. Não negocie fidelidade e lealdade, irmãos, não dá. Uma vez, queridos, que você sabe o que é certo fazer, você tem que abrir mão da circunstância. E aqui nós aprendemos com Ruth. Qual que era o certo? Ruth está com a sogra dela. Acabou, irmãos, não se negocia princípios. Não se negocia princípios porque a ação vai me ser favorável. O certo era Ruth estar com a sogra dela. Órfã, irmãos, o que ela fez? Negociou? Princípios. Sumiu da história. Não sei o que aconteceu com aquela mulher. Mas Ruth falou, eu não negocio. Quero dizer uma coisa com você, Noemi. A coisa está preta, o negócio está difícil, você não me é atraente, a situação não é favorável a mim, porém o princípio está com você. Então o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. Eu vou estar contigo sempre, e faça Deus o que bem Ele quiser, se não for a morte a me separar de ti. Não negocie princípios, irmãos. O caos nos leva a querer negociar princípios. Ruth, vai para os seus pais. Foi essa a oferta que foi lhe feita, irmãos. Seu pai vai cuidar de você, seus irmãos vão cuidar de você, você não sabe o que vai acontecer lá comigo. Irmãos, princípios não se negociam diante do caos. Toda vez que nós negociamos um princípio, nós temos problema. Não é porque, irmãos, eu não estou conseguindo ter um relacionamento, irmãos, da maneira que eu queria com a minha esposa, me abrir, que eu tenho que procurar outra mulher para me abrir. Não se negocia princípios, diga amém. Não dá, queridos. Quando o diabo arma essas armadilhas, nós vamos entrando, irmãos, se não abrirmos os olhos. A Bíblia diz, irmãos, não deixe de congregar como é costume de alguns. Várias e várias situações da vida, irmãos, vão criar uma barreira de tal forma que você fala, hoje não, chega, não quero mais estar com os irmãos. Irmãos, esqueça. Fala, qual que é o princípio de Deus? Ó, quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce a orla de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Princípios não se negociam. Quando meus filhos nasceram, minha esposa falou, amor, Deus colocou no nosso coração que em algum momento a gente tem que fazer um ato profético na vida deles. Um memorial pelo chamado que Deus os deu. Falei, amor, nós temos que fazer, vamos fazer. Eu coloquei um propósito diante de Deus de fazer esse memorial. Irmãos, para cada um dos meus filhos, não estou falando que você é assim, Deus falou isso comigo. Para cada um dos meus filhos, Deus colocou no coração meu e da minha esposa de ofertarmos um carro. Carro significa ministério, irmãos. Para cada um. Fala que o Marcos Alexandre foi o mais ralezinho, porque nós não tínhamos dinheiro, aí foi um golzinho 1.0. Compramos zerado, Nádia? Mas o bichinho foi na bênção do Senhor. No Pedro Henrique, irmãos, já foi um Monza. As coisas, quem sabe como era o Monza, sabe o que eu estou dizendo. O Monza era o carro, e nós fizemos, ofertamos e ministramos ao Senhor. Não se negocie, foi um princípio que Deus colocou na minha vida. Ana Cristina, nós já tínhamos um dinheiro a mais, compramos um carro, um Vector Charlie de última geração, irmãos, totalmente automático. Fizemos o mesmo. Irmãos, quando eu vou orar, sabe o que eu falo? Senhor,
lembra do altar que o Senhor me fizeste fazer pelos meus filhos. Por isso eu quero te dizer, hoje eu peço em favor deles e quero te pedir, guarda-os, livra-os do mal, santifica-os, onde estiver esposa e esposo, que o Senhor guarde também, pois um memorial eterno está fixado nessa terra, em nome deles. Se Deus falou algo com você, queridos, não negocie princípio. Não, amados. Dízimo e ofertas, irmãos. Irmãos, meu dízimo é um mês na frente. Desde quando eu casei, eu falei com essa. No primeiro mês de casado, o dízimo dobrado para ficar um mês na frente. Eu e ela sabemos quanto que nós ganhamos, irmãos. Então, nosso dízimo é um mês na frente, irmãos. Agora veja, a minha vida é um milagre do Senhor. Já sai ali, irmãos, o negócio automático. Se vai ter dinheiro para pagar a conta do próximo mês, eu não sei. Mas princípios, irmãos, são inegociáveis. Inegociáveis. E aí você começa a criar lastro na sua vida de mudanças, amém, amados? Aí você começa a agir, porque o grande problema, irmãos, está na pressão. Porque quando está tudo bem, a pessoa, glória a Deus, aleluia. Mas naquele momento ali, irmãos, Ruth não negociou o seu princípio, mesmo diante do caos. Não tem nada a ver com Deus ainda. Vocês estão vendo, amados? Sim ou não? O negócio aconteceu. Ela tomou o rumo, ela resolveu voltar para Belém. Ruth não negociou o princípio. Problema, irmãos, que nós queremos jogar para Deus uma coisa que não tem a ver com Deus ainda. Tem a ver com uma ação minha e sua. Tem a ver com nós. Tem a ver, irmãos, com algo que já está no nosso coração, que nós sabemos como fazer e não fazermos. Proatividade, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Ruth, no capítulo 2, olha o que ela disse. Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir aonde? Ao campo. E apanhar espigas atrás daqueles que resolveram me favorecer. E assim disse Noemi: vá, minha filha. Veja, irmãos, que ainda não tinha tido manifestação de nada ali não. Mas ela resolve trazer mudanças no que estava ao seu alcance. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer? Irmãos, não foi anjo que desceu para ela e falou: vai para o campo. Irmão, se você não se movimentar, você vai morrer no deserto. Mude essa espiritualidade que às vezes quer camuflar a preguiça. Deus chega para o povo de Israel e fala: ó, a terra está diante de vocês, ela mana leite e mel, vá, destrói-os. Tem gigante, vença o gigante, a terra é de vocês, estarei com vocês em tudo. Ah, não, Senhor, a terra é muito boa, mas tem gigantes, não dá não. Morreram no deserto, irmãos. Tem pessoas que, se não mudarem, irmãos, o quadro da sua vida, vão passar um evangelho todinho comendo maná. Quando Deus fala é o seguinte: eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. Não vou te desamparar, mas você tem que agir. Há alguns anos atrás, irmãos, pelo menos 8 anos, que hoje esse rapaz já é pai de 3 filhos. Um rapaz entrou naquele gabinete meu chorando e falou assim: pastor, eu fui humilhado,
Falei, como assim, meu irmão? O irmão fulano de tal me distratou assim, assim, assim. Eu resolvi fazer o que é certo, ir na casa dele, pedir a filha dele em namoro, da maneira que se deve fazer, e ele me humilhou. Não deixou. E falou que não permitia. Falei, por que ele não permitia? Que ele disse que eu sou pobre, pastor. Pobre como assim? Porque eu não tenho um emprego, eu não tenho aquilo outro. Eu falei, rapaz, deixa eu te perguntar uma coisa, o que tu faz na vida? Ele falou a idade dele, irmãos, ele tinha 17 anos na época. E eu falei, rapaz, você estuda? Aí ele já deu a gaguejada. Estou tentando, pastor. Tentando o quê, rapaz? Você já terminou o seu 2º grau? Não, pastor, é porque eu sou dislexo e eu estou na 8ª série terminando. Eu falei, rapaz, graças a Deus que tu não foi atrás da minha filha. Graças a Deus. Que isso, meu pastor? Falei, rapaz, queria ver se fosse a tua filha. Ele não quer outra família não, rapaz, reaja. Não, pastor, pelo amor de Deus. Falei, reaja. Você tem culpa nesse negócio, não, que eu sou dislexo, esquece isso, rapaz. Você não é homem não, você não tem esse negócio entre as pernas não. Para com isso, rapaz, não tem condições, você pode ser o que for, se Deus te deu essa condição, você tem que vencer. Ai, pastor, eu falei, vamos, levanta daí, você quer me ouvir? Quero. Você tem dinheiro? Tenho não. Então falei, vou fazer o seguinte, vou te emprestar tantos, nós vamos ali no supletivo, antes tinha um supletivo ali, onde é que LS, naquela região, eu pago a sua matrícula, e você vai me pagar, e você vai fazer supletivo em 4 meses, irmãos, em 6 meses ele terminou o supletivo 2º grau, terminou, entrou para uma faculdade, fez o curso de administração, e a última conversa que eu tive com ele, irmãos, ele estava trabalhando num laboratório farmacêutico, irmãos, ganhando um salário que dava para sustentar ele e a esposa dele, e hoje tem 3 filhos. Não tem a ver com Deus, irmãos. Ruth falou, o que eu posso fazer? Tem fome dentro dessa casa. Tem fome aqui, o que eu posso fazer? Noemi, posso pegar milho? Sim. A pergunta para você, meu filho, é o que você pode fazer? Viu que até agora não teve a palavra de Deus, não é verdade? O que você pode fazer, meu irmão? Ela foi, irmãos, foi pegar milho, foi lá, fez o que estava ao seu alcance. Irmãos, quando nós fazemos o que está ao nosso alcance, pode ter certeza que a parte de Deus nunca vai ficar devedora. Diz a Bíblia, irmãos, que ela por acaso entrou aonde? Na lavoura de Boaz. Boaz era um dos parentes que deveria resgatá-la, irmãos. E quando essa mulher entra na lavoura de Boaz, irmãos, Deus inclina o coração de Boaz para ela, irmãos. Ela acha graça em Boaz, irmãos. Por quê? Porque resolveu fazer o que era certo. Quando Boaz pergunta quem é ela, que eles falam que era ela, ele pede para falar com ela, chama a Ruth e falou, ouvi falar de você, mulher. Foi. E de todo o bem que você fez a Noemi. Quero te dizer uma coisa, fique aqui. Ela achou graça, irmãos, diante de Boaz. Acha graça diante de Boaz. Porque, irmãos, resolveu andar para o lugar certo. Ela ouve o conselho de Ruth, irmãos, quando Ruth falou, minha filha, esse é o nosso resgatador. Deus, irmãos, move o coração do rei para uma mulher, irmãos, que não era ninguém em Israel. Tinha mulheres bonitas em Israel, tinha várias outras israelitas ali, mas Deus move o coração de Boaz, irmãos, para uma mulher
que não era ninguém, que veio de uma terra distante, mas que tinha um coração nobre diante de Deus, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. O que está ao seu redor, irmãos, não está sob o seu controle, mas a sua atitude, o seu coração, são de responsabilidade sua. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde bem o quê? Seu coração. O negócio está feio, guarde as suas atitudes e guarde o seu coração, irmãos. O coração do rei vai se inclinar para você, se você fizer a coisa certa, mesmo diante do caos. Você tem feito? Qual é o certo, pastor? É orar por essa pessoa? Ora, irmãos. Qual é o certo, como o pastor Daniel pregou de manhã? É dar a outra face, dê a outra face, irmãos. Qual é o certo? Andar mais uma légua, ande uma légua. Esqueça o seu sentimento. O justo, quem tem caráter, uma pessoa decente, ouça essa palavra, não precisa de motivação para fazer o que é certo. Não precisa de motivação para fazer o que é certo. Ele faz o que é certo, irmãos, porque a Bíblia diz que é certo. Acabou. Se você não agir assim, você pode orar 10 horas por dia. Você pode falar 301 línguas, mas nada vai mudar na sua vida. Mas se houver atitude da sua parte, irmãos, o coração do rei, o coração do chefe, o coração do seu marido, o coração de quem for, vai se inclinar para você, e o caos vai mudar para a glória do Senhor. Para terminar, irmãos, a ministração nessa noite, eu quero que você guarde essa palavra. Não importa o que aconteceu com você, queridos. Não importa os pecados que você se meteram, o mal que lhe fizeram, a desgraça que te assolou, o fracasso que te acometeu. A sua restauração jamais estará no seu passado, mas sim no futuro, aos pés do Senhor. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo... Noemi, quando olhou para o seu passado, falou o seguinte: ó, inditosa eu saí aqui, mas lá eu fui amargurada, eu perdi tudo, e aqui eu estou dessa maneira. Mas agora, irmãos, o futuro de Noemi é outro. Olha o que aconteceu com Noemi. Capítulo 4, abra por favor. Versículo 14, vamos começar do 13. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser a sua esposa, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, aquelas mesmas que se compadeceram quando ela chegou, queridos. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que hoje te deu neto, esse será o seu resgatador, e o seu nome está em Israel. Ele restaurou a sua velhice e te traz consolo, pois a tua nora te ama e te deu a luz, e ela te tem sido melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no braço, cuidou dele. A vizinhança lhe disseram, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamou o nome de Obed. Obed, esse, foi o pai de Jessé, que Jessé foi pai de Davi, e Davi está na linhagem do nosso Redentor. Como Deus muda a vida de alguém, quando simplesmente, irmãos, a pessoa faz o que está ao seu alcance. O diabo quer que te fazer
quer te levar a querer fazer o que não está ao seu alcance. Porém, Deus nessa noite diz: meu filho, faça só o que está ao seu alcance. O que eu te mandei, que o milagre eu mesmo farei. Amém, amados? Hoje Deus fala: vou mudar o caos, basta você querer. O que está ao seu alcance fazer, queridos? Feche os seus olhos, se coloque de pé. Em nome de Jesus, queridos, o que está ao seu alcance fazer nessa noite? Feche os seus olhos, amados. Hoje Deus fala, queridos, eu quero uma ação sua. Eu quero uma ação sua. Muitas coisas não mudam, irmãos, porque você quer trazer para Deus o que não é de responsabilidade dele fazer. E hoje Deus te trouxe esse lugar para falar: meu filho, a esperança. A esperança. Por gentileza, equipe de louvor. A esperança. Algo tem que ser feito, a esperança no caos, querido. Há esperança no caos. A manifestação de Deus está sobre você, irmãos. Há uma unção de restauração do Senhor sobre a sua vida nessa noite. A palavra do Senhor para você é: sai da onde você está e venha para Belém. Faça o que está ao teu alcance, porque hoje vai ter mudança na sua vida, para a glória do Senhor. Ore, querido, em nome de Jesus.